uma chave que nos liberta de uma prisão sem muros, sabe? E essa prisão, ela é bem interessante porque ela rouba a essência daquilo que Deus nos tornou. Jesus, ele veio para restaurar o projeto de Deus quando Deus criou o homem. Deus criou o homem caiu, né? O homem pecou, o homem caiu da graça e começou a gerar filhos conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, de um homem caído, né? De um homem condenado. E aí vem Jesus e restaura o projeto original de Deus, ou seja, nos resgata novamente a imagem e semelhança de Deus, né? Com toda a autoridade, com toda a graça, para realizar grandes feitos. Mas aí vem o diabo, assim como ele tentou Jesus no deserto, ele tenta-nos também para nos levar a confundir com relação à nossa identidade, roubar a nossa identidade, né? A identidade de filhos, de filhas de Deus. E aí, quando ele consegue isso nos enganando, nós acabamos desenvolvendo uma falsa crença, porque o verdadeiro crer seria nessa imagem restaurada, nessa identidade restaurada de filho de Deus. Mas aí vem o diabo e ele começa a sugerir nos nossos ouvidos, através de algumas experiências negativas que vamos desenvolvendo, através de informações, né, ou sentenças de figuras de autoridade sobre as nossas vidas, vão impondo sobre nós. Aí o que acontece? É que nós acabamos desenvolvendo uma falsa crença de que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós somos frágeis, que nós não somos ninguém. E aí então nós passamos a acreditar nisso e passamos a viver isso. Eu quero discorrer sobre um texto que eu acho muito interessante como base para essa reflexão. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo de número 6, que Israel estava sob o domínio dos medianitas e todo mundo subjugado por aquela situação. E a Bíblia diz no verso 12, verso 13, que um anjo do Senhor aparece a Gideão e diz a ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E ele diz: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. Ou seja, Gideão, ele está crendo naquilo que a circunstância estava dizendo que ele era, que Israel era, e que Deus já não era mais tudo aquilo que ele fizera no passado. Ou seja, através da circunstância, o diabo roubou a identidade de Gideão. É por isso que vem o anjo e diz para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Porque ele já não acreditava mais. E quantos de nós já não acredita mais naquilo que Deus nos tornou por meio de Cristo Jesus? O que acontece é que com a nossa identidade, nós tomamos algumas decisões boas ou ruins. Um exemplo, uma pessoa, uma jovem, e ela diz assim: puxa, todas as vezes que eu procuro ter um relacionamento saudável com alguém, eu só encontro pessoas ruins. Ah, eu acho que eu sou assim mesmo, eu só atraio pessoas ruins. Ou seja, essa pessoa acha que ela não consegue desenvolver um relacionamento saudável com alguém porque a identidade dela é de alguém que só atrai pessoas ruins. Um outro exemplo é em que uma pessoa, um homem ou uma mulher, que vive sempre com problemas com dinheiro. Essa pessoa, ela diz: puxa,
Eu estou sempre endividado, eu estou sempre gastando muito. Ah, é assim, eu acho que eu sou desse jeito. Acho que eu sou dessa maneira. Eu sou uma pessoa que não consegue lidar bem com o dinheiro. Ou seja, essa pessoa passou a acreditar que essa é a sua identidade. A identidade de alguém que não consegue fazer uma boa gestão com seus recursos. E no exemplo anterior, a identidade de alguém que não consegue atrair coisas boas, só coisas ruins. E aí então essa pessoa começa a viver de fracasso em fracasso, como muitas pessoas nos dias de hoje. Veja essa cena que eu acho ela muito interessante. É uma imagem que eu quero colocar aqui para você de um cavalo. Um cavalo amarrado em uma cadeira. Observe essa imagem. O cavalo, com certeza, ele não sabe a força que ele tem. Porque se ele soubesse a força que ele tem, ele levaria aquela cadeira embora e simplesmente iria para onde ele quisesse ir. Mas ele está crendo que aquela cadeira o prende, que ela é incapaz, ou que ele é, não sei se é um cavalo, se é uma égua, né? Que ele ou que ela é incapaz de se desvencilhar desse lugar, está presa a essa cadeira. E quantas pessoas, como Gideão, para o Gideão, essa cadeira era os midianitas. Para muitos de nós, essa cadeira às vezes é um pecado, é a pornografia, é a limitação financeira, é um casamento em ruínas. Aí a pessoa diz, eu não consigo sair disso, é um relacionamento nocivo. A pessoa diz, eu não consigo sair dessa situação. Que na verdade, essa pessoa esqueceu de quem ela é. Essas pessoas foi subjugado, foi enganado pelo inimigo e agora elas perderam a sua real identidade. Foi o que aconteceu com Gideão. O que aconteceu com Gideão é que ele achava que a vida dele seria aquela. Não, os midianitas têm o domínio sobre nós. Vamos colher o nosso trigo aqui escondido, tentar salvar alguma coisa, porque a gente não consegue romper com esse jugo. E a Bíblia diz que o anjo vem e diz para ele, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. E ele diz assim, quem sou eu? Aqui entra eu e você, porque uma das estratégias do diabo é de nos enganar na nossa identidade. Ele mente para nós sobre quem nós somos. Sobre quem nós somos. E muitos de nós estão acreditando nas mentiras do diabo. Alguns exemplos, por exemplo, como o diabo tenta nos enganar, sabe? Através de alguma situação que às vezes nós mesmos provocamos. De repente você perde a paciência com seus filhos e grita com eles. Grita com ela, fica bravo. De repente, você pode pensar que você é um pai ruim, é uma mãe agressiva, que não ama. Passa pela sua cabeça isso. Quer dizer, não passa, é uma seta que é lançada sobre a sua mente, dizendo assim que você é um pai ruim, é uma mãe ruim. Né? Um outro exemplo, quando você não consegue um emprego, uma colocação, ficar firme em um trabalho, ser frutífero, progredir, crescer dentro da empresa ou na sua empresa, você pode acreditar que você é um fracasso. Pode passar pela sua cabeça que você não consegue. Esse pensamento com certeza não provém dos céus, mas provém do inferno. É esse espírito de engano que quer roubar nossa identidade para dizer que nós somos aquele momento, aquela experiência ruim, aquele fracasso. Um outro exemplo, quando você se propõe a ler a Bíblia, a orar mais, e de repente passa uma semana, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar como você planejou. Você pode pensar que você é um mau cristão, que você não é um
um cristão fervoroso, né? Um amante de Deus e das coisas de Deus. Esse pensamento, com certeza, não provém de Deus, mas provém do diabo. Então, o seu inimigo espiritual, ele aproveita todas as oportunidades para mentir repetidamente para você sobre quem você é. Olha o que ele diz para você. Você é um fracasso espiritual. A sua oração não passa do teto. Você nunca chegará a nada. Você não vai conquistar. Você não tem o que é preciso. É quando você vive sempre à procura de algo, está sempre achando que está faltando algo. É o diabo dizendo para você, você não tem o que você precisa. Você nunca pode ser saudável. E aí você fica lidando com a doença, lidando com os remédios, diz, eu preciso, eu não posso ficar sem o meu remédio. Né? É o diabo dizendo para você. O diabo diz para você que você nunca pode ser uma pessoa pura, uma pessoa santa, uma pessoa, sabe, com livre acesso ao trono de Deus, que é um Deus santo. Quem diz isso não é Deus, é o diabo. O diabo diz para você que você nunca vai poder ter um bom casamento, que o seu casamento sempre vai ser isso aí, é daí para pior. É o diabo que está dizendo isso. O diabo está sempre dizendo para você que você nunca vai poder ser independente, livre financeiramente, vai estar sempre endividado. É o diabo dizendo isso para você. O diabo está sempre dizendo, você é inútil, você nunca mudará. E às vezes a gente acredita nisso. Às vezes a gente tem acreditado naquilo que o diabo tem dito a respeito de nós e, por consequência, a gente fica preso a uma vida pequena, aquém daquilo que Deus tem para nós, aquém daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É isso. Agora, por um outro lado, Deus define o nosso verdadeiro eu. Então, veja o que Deus diz que nós somos. E aí você vai ver em quem você está acreditando. A Bíblia diz que nós somos procurados por Deus. A Bíblia diz que nós somos preciosos à vista de Deus. A Bíblia diz que nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos perdoados. Não há mais acusação contra nós que estamos nele. A Bíblia diz que nós somos amados. Independente do que fizermos ou deixarmos de fazer, nós somos amados. A Bíblia diz que nós somos aceitos. Ou seja, nós jamais seremos jogados fora, abandonados, rejeitados. Nós fomos aceitos. Nós fomos aceitos. Nós somos filhos, filhas de Deus. Nós somos completos em Cristo. É o que Deus diz que nós somos escolhidos. Nós não fomos escolhidos de uma maneira aleatória, né? Jogando dados. Deus não joga dados, mas Ele tem propósito para as nossas vidas. Ele nos escolheu. Nós somos chamados, nós somos a obra-prima de Deus. Nós somos capazes de fazer todas as coisas por meio de Cristo Jesus, que nos dá força. Então, nós somos mais do que um conquistador através de Jesus que nos ama. É isso que nós somos. É isso que Deus diz que você é. É isso que Deus diz que Gideão era. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Mas o diabo diz assim, não, você não é nada disso. Você é um fracasso. Você é um derrotado. Você é um incapaz. E muitas vezes a gente crê nisso. Ou então ficamos discutindo, Deus, como Gideão, né? Onde está aquele Deus que no passado fez tantas coisas extraordinárias e que agora já não faz mais? Estamos reféns dessa situação, estamos presos nessa situação. E é chegada a hora de você realmente assumir e reassumir, de repente, a identidade que Deus te deu. E lembrar que o diabo sempre vai tentar você na sua identidade, roubar você, enganar você, distorcer o seu entendimento com relação àquilo que você é. Fez isso com Jesus.
faz isso. Você olha em toda a Bíblia, você observa que através da circunstância, o diabo tem enganado as pessoas para roubar delas a sua real identidade. E quando Jesus diz que o ladrão só vem para roubar e matar e destruir, é que o ladrão, a estratégia do ladrão é de roubar coisas boas, coisas que têm valor. E o ladrão da nossa alma, ele rouba de nós coisas que têm valor em nós, a nossa identidade, os nossos valores éticos, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa saúde, a nossa fé, a nossa esperança. É isso que o ladrão faz. Ele rouba o que nós temos de melhor. Ele rouba a ideia, né, a esperança daquilo que nós podemos nos tornar a ser ainda por meio de Cristo Jesus. Então, comece a refutar, a refugar todas as mentiras ditas através das circunstâncias, através das figuras de autoridade sobre a sua vida, dizendo quem você é. E resgate, sabe, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus diz que você é, aquilo que Deus diz que você está se tornando a cada dia por meio de Cristo Jesus. É isso. Você pode temer ter estragado tudo, mas a profundidade do seu pecado nunca vai ser maior do que o poder de Deus para te perdoar. As suas más decisões não são maiores do que o poder de Deus para te redimir e te restaurar. Todos nós erramos, todos nós falhamos, mas quando a gente, sabe, se volta para o Senhor, quando a gente realmente entregou a nossa vida para o Senhor, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos, filhas de Deus. Então nós não apenas nos tornamos uma melhor versão de nós mesmos, né? Mas nós nos tornamos algo novo, uma nova criatura. E é isso, né? Eu me lembro que no início da minha conversão, os meus pais mesmo disseram, nossa, que bom que você está indo na igreja, né? Você está melhorando, né? Você está se tornando uma pessoa mais calma, né? Melhor na sua linguagem. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente não se torna uma melhor versão, uma pessoa melhorada. Nós nos tornamos uma nova criatura, com uma nova identidade, que vai andar e viver em novidade de vida. E é isso que Deus tem para você. Não permita que o diabo roube isso de você. Saia desse lugar com a sua identidade restaurada, sabe? E vivenciando essa posição de filho e de filha de Deus. A história de Gideão você já conhece. Quando ele percebe quem ele é, quando ele percebe com quem ele está, ele não apenas consegue dar a volta por cima, mas ele consegue convencer Israel de que era possível vencer os midianitas. E eles então se ajuntam e eles lutam contra os midianitas e eles vencem os midianitas. Você precisa também assumir a sua identidade, se levantar e lutar uma batalha que já está ganha, porque Jesus já nos fez mais do que vencedor. Então o resultado é certo. O que eu e você precisamos fazer é tão somente de ter uma postura de filho, varão e varoa valorosos, poderosos. É isso que nós somos. E eu quero orar por você nessa hora. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, palavra essa que nos instrui, palavra essa que nos livra do cativeiro, palavra essa que nos dá esperança, palavra essa que nos empodera, palavra essa que nos revela quem nós somos e em quem nós estamos nos tornando a cada dia, palavra essa que nos traz paz, palavra essa que nos guia em meio à escuridão do mundo. Ah, Deus, que essa palavra revelada, ela se torne rema na vida de cada um desses internautas, abençoando eles, livrando eles de todo e qualquer cativeiro, do fracasso, da derrota, dos relacionamentos perniciosos, da destruição, da tristeza, da angústia. Meu Deus, em nome de Jesus, que a identidade de filho de cada um desses internautas
possam fazer com que eles sejam a resposta do Senhor a esse mundo, a essa criação que geme pela manifestação dos seus filhos. Faz de cada um de nós essa resposta, essa solução para os problemas que têm assolado as pessoas e a humanidade. Deus, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém e amém.